Olá, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para mergulharmos juntos num nível de profundidade na Palavra de Deus. E o meu tema com você nesse dia é 4 coisas mais sábias do que os sábios. 4 coisas mais sábias do que os sábios. Daqui a pouco a gente vai ler um texto e você vai entender o porquê dessa proposta. Na verdade, é o que o texto bíblico está nos dizendo. Mas eu queria introduzir só compartilhando com você o seguinte: um dos lugares mais extraordinários para se levar uma criança é um zoológico. Você vai concordar comigo que é um zoológico. Você já deve ter visitado um, já deve ter sido levado por algum adulto quando era criança. E eu fico pensando, quando você foi levado a um zoológico, quais eram as suas expectativas? O que você desejava ver ali no zoológico? Qual o animal que chamou mais a atenção sua? Eu estou fazendo essa pergunta porque é muito comum nós nos atentarmos mais para os animais grandes, né? Às vezes a gente vai para um zoológico querendo olhar para uma girafa, para uma zebra, as suas particularidades, né? Um leão, enfim, a maioria de nós, quando vamos a um zoológico, vamos e atentamos mais para os animais que nos impressionam, os animais grandes. Essa é a tendência. No entanto, veja o que a Bíblia diz. Eu gostaria de ler com você Provérbios, capítulo 30, versículo 24. O texto diz assim: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias do que os sábios. É interessante, há 4 coisas muito pequenas na terra. Ou seja, a Bíblia está falando sobre 4 animais, que na verdade são animaizinhos, animais pequenos, que são muito mais sábios do que os sábios. E eu queria olhar juntamente com você para esses animais que a Bíblia nos orienta a olhar para eles e aprender com a sabedoria deles. O primeiro animalzinho é a formiga. Olha o que diz o versículo de número 25, porque a própria Bíblia responde. Ela pergunta no versículo 24, mas ela mesmo já responde a partir do versículo 25. O versículo 25 diz assim: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Eu acho interessante porque o autor do livro está nos orientando a olhar para a formiga. Aliás, não é a primeira vez que ele faz isso. Se você olhar para Provérbios, capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Agora, olha que interessante, quem é que em sã consciência vai observar o caminho de uma formiga? Acredito que nenhum de nós nunca ficou olhando e observando para tentar aprender alguma coisa com a formiga. No entanto, é isso que o texto diz: povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Sabe, querido, mesmo não tendo chefe, mesmo não tendo oficial, mesmo não tendo nenhum comandante, a Bíblia nos orienta a olhar para esse animalzinho, a formiga. E eu quero aqui trazer pelo menos 2 lições que a gente pode aprender quando a gente para observar o caminho da formiga. O primeiro deles fala sobre planejamento. A formiga, ela tem um planejamento, por isso que a Bíblia fala que ela, durante o inverno, ela recolhe, né? Durante o verão, ela recolhe, para que depois, durante o período de inverno, ela possa ter o que comer. Isso fala de planejamento. Isso deveria nos levar a um nível de entendimento acerca de um planejamento da nossa vida, para que a gente não seja pego de surpresa e passe a viver dias maus em decorrência de não ter planejado a nossa vida. A segunda lição que eu aprendo olhando para a formiga é sobre a concordância. Ali diz que elas percorrem o mesmo caminho. Quando você observa o caminho de uma formiga, você vai perceber que elas estão todas percorrendo o mesmo caminho. Isso para mim fala de concordância. O objetivo delas percorrerem esse mesmo caminho é diminuir o esforço. E aqui fala sobre concordância. Nós precisamos ter o nosso coração concorde.
nós precisamos aprender com a formiga, ou seja, a sermos pessoas de uma só linguagem, de uma concordância naquilo que fazemos, pois quando nós agimos dessa forma, certamente nós vamos ter êxito e sucesso no nosso caminho. O segundo animalzinho que a Bíblia chama a atenção são os arganazes. Versículo 26 diz assim: os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Arganazes não são tão comuns hoje, mas a gente poderia dizer que é uma espécie de um esquilo. Não é tão comum aqui no Brasil, mas é muito conhecido o esquilo. E a Bíblia diz que nós precisamos aprender com eles, porque são um povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Há duas lições que quando a gente estuda os arganazes, a gente precisa trazer para a nossa vida também. A primeira delas é a fidelidade. Os arganazes, eles têm um só par, um macho para uma fêmea somente. Há um nível de fidelidade muito grande. E isso para mim fala sobre fidelidade. Nós precisamos viver a nossa vida num nível de fidelidade, tanto ao nosso cônjuge, ao nosso amado, amada, quanto ao nosso próprio Deus. Deus, ele deve ser o único na nossa vida. Nós não podemos repartir o nosso coração com o outro. Mas a segunda lição que eu aprendo com esse animalzinho é sobre estabilidade e segurança. A Bíblia diz que eles fazem a sua casa na rocha. Jesus um dia contou a história de duas casas que foram edificadas debaixo do mesmo projeto, com a mesma matéria-prima. No entanto, uma delas cai quando as águas caem, a chuva cai, as águas sobem, os ventos sopram. Uma das casas cai, a outra não. Por quê? Porque uma está edificada sobre a rocha, a outra está edificada sobre a areia. Isso para mim aponta para o fato de que a minha vida, a sua vida, precisa estar edificada sobre a rocha e sobre a pessoa de Jesus Cristo. As chuvas podem cair, as águas podem subir, os ventos podem soprar, mas a nossa casa permanecerá firme, porque está edificada na rocha. O terceiro animalzinho que a Bíblia nos orienta a olhar são os gafanhotos. Olha o que diz o versículo de número 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Aqui eu trago a grande lição da unidade. Nós não podemos nos acomodar a uma mentalidade de uma igreja pequena. A igreja sempre está em crescimento. A Bíblia diz que quando somos um, não existe absolutamente nada que pode nos impedir. A Bíblia fala que na unidade Deus libera a vida e a bênção para sempre. Por isso o desafio quando nós olhamos para os gafanhotos é: sejam um, porque na unidade nós venceremos. O último animalzinho que eu quero compartilhar com você antes de nós orarmos nesse dia é o que a Bíblia chama de geco. Geco, na verdade, é uma espécie de uma lagartixa ou de um lagarto bem pequenininho. E o versículo 28 diz: o geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Quando eu olho para esse animalzinho também, eu aprendo pelo menos duas lições aqui. A primeira é que esse animalzinho ele é capaz de sustentar-se e de caminhar sobre qualquer tipo de superfície, mesmo de cabeça para baixo. Você olha uma lagartixa, um lagarto, você vê que ele está andando no teto, você vê que não existe terreno que seja difícil dele caminhar, ele é capaz de se sustentar e caminhar sobre qualquer tipo de superfície. Isso para mim fala justamente de resiliência, de resistência. Você e eu precisamos aprender a andar sobre qualquer tipo de terreno, mesmo quando as coisas estão difíceis. A Bíblia diz que quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos aprender com esses animaizinhos. E por último, esse animal é capaz de sustentar 1000 vezes o seu próprio peso. É impressionante, ele é capaz de sustentar o seu próprio peso 1000 vezes. É interessante, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Eu quero finalizar, querido, orando para que o Senhor que nos escolheu realize coisas extraordinárias e coisas grandes através da minha vida e através da sua vida. No entanto,
O chamado de Deus para nós hoje é para que a gente observe as coisas pequenas, que a gente tire os olhos das coisas muito grandes e observe as coisas pequenas, porque nas coisas pequenas está a sabedoria, que muitas vezes vai ser mais sábia do que os próprios sábios. Deixa eu orar para que esse nível de sabedoria encontre o seu coração, o meu coração, e a gente possa fazer coisas extraordinárias para Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço por cada pessoa que está exposta à Tua Palavra e ao Teu ensino. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a olhar para as coisas pequenas deste mundo, porque a Tua Palavra diz que há coisas pequenas nas quais há uma sabedoria maior do que os próprios sábios. O Senhor sabe que o desejo do nosso coração é agradar o Senhor em tudo que fazemos e em tudo que somos. Por isso eu quero abençoar cada vida, quero estar debaixo dessa bênção, Papai, e quero estar alinhado com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Um grande abraço, que o Senhor encontre o caminho do seu coração e que você seja um sábio nessa terra. Amém?